Iniciando a gravação aí, né? Nossa sexta aula, tá? Onde nós vamos falar das funções básicas, tá? Nós já conhecemos algumas, como soma, média, né? Fizemos algumas operações, tá? E hoje nós vamos falar de outras funções e reforçar algumas que a gente já tinha visto, tá? Então, hoje o nosso exercício, o nosso estudo de caso base, tá? É essa tabelinha aqui. Para fazer ela, nós vamos utilizar a maioria das funções básicas, como o soma e as que nós vamos aprender hoje, que é o máximo, o menor, tá? O segundo menor, a média que a gente já sabe e o arredondamento. Então, nós vamos aprender a fazer isso daqui, beleza? Então, a primeira formulazinha de hoje, né, é só reforçando aqui a sintaxe da função, né, que teve muito erro na prova disso, de ponto e vírgula e dois pontos, né? Quando você usa o ponto e vírgula, ele coloca as colunas separadas, né? Por exemplo, A1, ponto e vírgula, A4, ele vai só pegar 79 com a 36. Se eu colocar dois pontos, ele pega de 79 até aqui embaixo, até onde eu escolher, tá? Então, cuidado com essa diferença. Se você quer células isoladas, ponto e vírgula. Se você quer um intervalo, vai usar o dois pontos, tá? Então, muito cuidado que o detalhe é só um pontinho. Um ponto com uma vírgula é bem pouca coisa, tá? Então, o máximo e o mínimo a gente falou um pouquinho, né? Pode abrir, já, que tá tranquilo. Tá com medo de... tá com medo de fazer barulho, tá tranquilo. Nós temos a função máximo e mínimo, que a gente já deu uma falada nela, né? Acho que na segunda aula ou terceira aula, não me recordo. Mas a gente já falou um pouquinho. O que essas funções fazem? Um vai mostrar o menor número, né? O valor mínimo, vamos assim dizer. E o outro vai falar o valor máximo daquele intervalo. Como assim? Vou pegar aqui, ó, 79, 15, 20. Vamos pegar ele aqui. 79, 15, 20. Qual é o resto aqui? 36, 65, 15. 36, 65, 15. Então, nós temos a nossa sequência. Eu vou colocar lá, ó, igual, máximo... máximo, abre intervalo, né? Abre o parênteses, seleciona o intervalo, que eu quero que ele analise esse intervalo aqui pra mim. Deixa eu ver se não vai dar erro. Deu erro. Aqui, eu escrevi errado a função. Eu sempre confundo o acento, tá? No máximo tem que colocar o acento, senão ele não reconhece, viu? Que eu esqueci de pôr o acento, ele não reconheceu. Então aqui ele mostrou pra mim que o meu maior número, né, o número máximo aqui é 79. E se eu trocasse o 15 para 100? Qual que ele ia mudar? Ele ia mudar para 100, porque ele está atrás do meu maior número. E se eu quisesse o menor, nós faríamos aqui, ó, igual mínimo... Peraí, que também tem um acento. Deixa eu ver se é nesse aqui. No primeiro I, ó. Mínimo. Seleciono o mesmo intervalo, que é o que a gente quer. Fechou o parêntese. Deu Enter. Ele vai me mostrar um número menor. Então, se eu trocar aqui, ó, tá dizendo que é o 15. Mas se eu não quero 15, eu botar 5, ele vai trocar para 5. Tá? Então, ele vai sempre me mostrar o menor. Então, para que execute as duas funções mínimo e máximo, basta você colocar o igual, máximo e selecionar onde que ele tem que fazer essa análise. Só isso, tá? Lembrando dos acentos. Se esquecer de acentuar a palavra, a sua função não vai funcionar. E a galera que está fazendo no celular tem aquela listinha lá da função em inglês, tá? Então, olhe qual é a função que vocês vão utilizar, tá? Depois, ele vem aqui para a função maior e menor. Ué, professora, não é a mesma coisa, não? Maior e menor? Não, porque naquela função ele vai analisar e vai te mostrar o número máximo. Na função maior e menor, a gente pode colocar um argumento. Como assim? Vamos supor que desse número eu quero saber qual é, né, por exemplo, o segundo maior número. Eu consigo colocar aqui, ó, para ele me mostrar
o segundo maior número. No máximo não, ele vai me mostrar o maior mesmo. E aqui eu consigo fazer essa comparação, tá? Então, vou fazer aqui, ó. Igual, maior, vou selecionar meu intervalo, coloco um ponto e vírgula, eu quero o meu segundo, né? Por exemplo, eu quero o segundo maior número. No nosso caso aqui, meu segundo maior número é para dar 65, certo? Vou fechar meu parênteses e vou dar o Enter. 65. O 2? Ele vai mostrar o 79, tá? Se não der erro, quer ver? Ó, a pergunta do colega, se eu tirar o 2, provavelmente ele vai dar erro de sintaxe aqui. Mas vamos ver. Aí, tá vendo? Ele deu erro de sintaxe. Por quê? A minha função menor ou maior, ela vai pedir que seja inserido qual grau. Se eu quero o primeiro maior, eu teria que colocar um 1. Aí aqui ele vai me mostrar quem? 79. Entendeu? Se eu quisesse o quarto, aí eu venho aqui na função e troco o número por 4. Quem é meu quarto maior número aqui? Ó? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. O quarto é para ser o 20, né? É o 20. Tá? Então, isso é pra gente fazer, por exemplo, na nossa tabela, nós vamos fazer orçamento ali, né? Tabela de preço. A gente vai mostrar quais são o maior preço, né? O menor preço e o segundo maior preço, tá? Então, a gente vai fazer essa comparação. A gente fez o maior e agora se a gente fizer o menor? Mesma sequência, mesma sintaxe, né? Vamos se dizer. Coloco o menor, seleciono o nosso intervalo, ponto e vírgula, eu quero o meu segundo menor número, né? Na verdade. Coloco 2 e ele vai me dar o meu segundo menor. Na verdade, eu tenho dois números 15, né? Deixa eu botar aqui 17, só para diferenciar. Então, o meu segundo menor número é o 17. E por aí vai, conforme a localização que você queira, tá? Então, a grande diferença do máximo e do mínimo para o maior e para o menor é que a gente pode utilizar esse argumento, tá? Nós temos a função arredondamento, tá? Arredondar um valor até determinado número de casas decimais de acordo com as regras padrões, né? Por exemplo, aqui ele está arredondando esse número que vai aparecer aqui em 3 casas decimais, tá? A regra padrão do arredondamento é o número mais significativo da última casa da direita, tá? Então aqui, ó, se ele for igual ou maior a 5, ele arredonda para cima. Se ele for menor que 5, ele vai arredondar para baixo. É aquele arredondamento que a gente tinha, né? Hoje em dia eu acho que não tem nem mais isso, negócio de arredondamento nas notas. Vamos pegar esse valor aqui pra gente fazer, ó. A função arred, né? Abre parênteses. Seleciona a célula, ponto e vírgula e coloca quantas casas decimais. No nosso caso aqui, o padrão, vamos utilizar o 3. 138,8745. 138,4785. Acho que é isso, se eu não me engano. Vamos colocar aqui, ó, igual a rede, ó, já apareceu aqui para mim de arredondamento. Vou selecionar ponto e vírgula 3 casas. Ele vai arredondar. A gente usa isso daqui na hora que a gente está fazendo as notas de vocês, o arredondamento, tá? Eu não posso botar, tipo, na pauta 8,1. Não, é 8, tá? Então, ele arredondou aqui, ó, de 85, né? Ele veio para 3 casas e arredondou, né? O 5 aqui, ele transformou o 8 em 9. Vamos pegar a mesma fórmula. Arred. Vamos colocar ele agora com 2 casas após a vírgula aí, né? Que seria, por exemplo, o nosso centavos. Ele vai arredondar mais ainda agora, ó. R$ 138,48, tá? Então, esse aqui é o padrão para dinheiro, tá? Depois você vai ver qual é o padrão dependendo da situação. No nosso caso, se for dinheiro, a gente arredonda para 2 casas decimais, tá?
Então, arredondamento ele vai servir só para isso, para dar arredondada nos números aí. Próxima função, né? Nós temos arredondar para cima e arredondar para baixo, né? No caso ali, ele só arredondava o número para 5 de 5 em 5, né? Aqui a gente pode arredondar para baixo também, como eu falei. Se der 8.1, ele vai arredondar para 8. Basta você usar essa função, tá? A sintaxe é a mesminha praticamente, só que aqui a fórmula fica bem maior. Arredondar, ponto para, ponto baixo. Olha o tamanho dessa função, né? Aí você vai colocar o valor que ele vai arredondar e a quantidade de casa que você quer que ele arredonde, para cima ou para baixo, beleza? Números aleatórios. A gente tem uma função para que ele gere aí números aleatórios, tá? Eles podem ser úteis em algum tipo de cálculo que precise de dados diferentes a cada momento, né? Para ele ficar tipo sorteando números, tá? Então, se você botar aqui, ó, igual aleatório, ele vai retornar um valor, né, de 0 ou 1, tá? Aí, aleatório entre. Aí, aqui eu posso colocar, nesse caso, um menor número maior. Por exemplo, eu quero que ele sorteie aqui um número de 0 a 10. Ele vai lá e vai sortear entre 0 a 10. Vamos pegar essa daqui para vocês verem. Aleatório entre igual aleatório entre, ó. Aleatório entre, vou botar 0, ponto e vírgula e 10. Então, ele me sorteou 10. Vamos ver se ele vai sortear de novo aqui outro número. Show. Eu fui aqui duplicando as fórmulas e ele vai sorteando diferente. Cada vez que eu atualizo, ele dá uma modificada nos números, tá? Então, aqui eu só mudei só criei uma cópia da função, na verdade, tá? Ó, só para ele gerar. Então, aqui se eu atualizasse, ele ia gerando, tá? Você poderia fazer um sorteio. Vamos fazer um sorteio aí, sei lá, dos inscritos. Sua posição é tanto. Se seu número for sorteado, você ganhou o prêmio. Você vai, joga isso aí no Excel e ele mesmo faz o sorteio automaticamente aí, gerando um número aleatório, tá? Função raiz é para tirar a raiz quadrada, né? Isso aqui não precisa nem jogar lá, tá? Então, você vai segurar aqui, botar aqui 4. Se eu botar igual raiz, abre parêntese, raiz de quem? De 4, que é o que tá lá, 2. Toda vez que você trocar aqui por um número, vai saber a raiz de 64. Ele vai me dar, tá? Galera, eu usei muito isso daqui. Eu não sei se vai dar tempo durante o módulo para me mostrar para vocês, mas eu fazia os cálculos do curso técnico em eletrônica, que são cálculos muito grandes, com fórmulas muito grandes. Eu fazia tudo no Excel. Jogava a fórmula aqui, depois saía substituindo o valor e ele fazia o resto tudinho. É a mesma coisa, tem o mesmo funcionamento, tá? Pergunta do colega. O Sheets é parecido com o cálculo do LibreOffice? É a mesma coisa. O LibreOffice tem algumas funçõezinhas a mais, assim, mas bem nada expressivo. Mas aqui a gente consegue fazer as funções. Se você quisesse fazer, por exemplo, a fórmula de Bhaskara aqui, né, jogando fórmula no Excel, você conseguiria, tá? Então, para fazer os cálculos no colégio ajuda muito. Claro que é para você ver se seu resultado tá batendo bonitinho, né? Você pegar só o número, o resultado e marcar no exercício, não, tá? O professor não tá dizendo isso, não. É só para você conferir os cálculos, tá? A função cont, tá? É uma variação. Nós ainda temos a cont.si, que nós vamos ver mais para frente. A função cont, apenas o cont aqui, o que ela vai contar? Onde tiver valor, ela vai contar como um número. Ela vai aparecer, por exemplo, se tiver aqui 1, 2, 7, nós temos 7 valores aqui, ela vai aparecer 7. Se eu acrescentar mais 1, 8. Se eu tirar um valor, aí ela diminui. Então, ela vai contar quantas vezes aparece, tem algo escrito ali, tá? Vamos pegar aqui na nossa tabela que já está pronta.
igual conte número, tá aqui, igual conte número. Ela vai selecionar aqui, fechou o parêntese. Então, eu tenho 6. Eu selecionei tudo? Eu tenho 6 números aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu apagar um, ó, apaguei um, já viu que ele diminuiu para 5? Ele conta quantas vezes foi preenchido aqui, tá? Para que serve isso? Tem várias funcionalidades, né? Por exemplo, se eu quisesse contar quantas vezes fulano vendeu, e aqui eu marcasse um X para cada venda, lá no final ele ia me dizer que foi vendido tantos. Aqui é simples, eu tenho 6 vendas, mas se o cara faz a venda de 1000 produtos na semana, dá pra gente ficar contando de um por um? Não dá. Então lá no final a gente coloca a função conte e ele vai contar quantas vezes aquela caixinha foi preenchida, aquela célula foi preenchida. Tá? Então é bacana o conte e o conte se você ainda vai ver, ele só vai contar se algo acontecer. Matéria mais pra frente aí, um pouquinho. Só isso, acho que tá faltando uma fórmula aqui. Tá não. Agora então nós vamos para a parte que nos interessa da aula, a parte prática, né? Eu sempre faço com vocês a parte prática, que é a que pede no exercício, que é para não ter erro, para falar, a professora só mandou fazer e não fez. Não, eu sempre faço com vocês, tá? Então aqui, deixa eu dar um zoom, a gente consegue ver um pouquinho melhor. Né? Então, nosso estudo de casa aqui, nós estamos fazendo uma pesquisa de preço, tá? Então, vou criar a minha tabela, deixa eu apagar isso aqui tudo, né? Não quero nada disso. Então, aqui eu vou criar pesquisa de preço. Pesquisa de preço. Na minha pesquisa, eu aumentei aqui, mas não dá pra ver direito. Aí melhorou. Deixa eu ver aqui o bate-papo. Que nome de mercado é esse? Qualquer semelhança é mera coincidência aqui, tá, Natália? Isso é coisa do professor Ronei, professor André, que inventa esses nomes doidos, tá? Então aqui, ó. Na coluna A, né? Nós temos aqui na célula E, quantidade. Então, aqui, quantidade, produto, mercado, Brasil. Vou colocar aqui. Na 3, né? Quantidade, produto, mercado, Brasil. Brasil. Depois, mercado Talarico e mercearia do Zé. Mercado Talarico, mercearia do Zé. Aí nós vamos ter o quê? Maior preço, menor preço. Maior preço, menor preço. Segundo menor preço. Segundo menor preço. Eu tô só digitando, depois nós vamos formatando, tá, pessoal? Segundo menor preço. Média de preço, preço arredondado para cima, ó. Preço arredondado para cima. Sai daqui, YouTube. Média de preço e preço arredondado. Isso que nós temos, preço arredondado. Aí aqui nós temos as quantidades, ó. 1, 2, 2, 6. 1, 2, 2, 6. Depois, 2, 2, 6, 8. 2, 2, 6, 8. Aí pulou uma linha, né? Veio aqui, total. Pulou uma linha, veio aqui, total. Dos pontos. Aqui depois nós temos o quê? 1 quilo de laranja, 1 quilo de laranja, quilo de picanha. Então vamos botar aqui. Quilo de laranja,
quilo de picanha. Quilo de alcatra, leite de caixa 1 litro. Quilo de alcatra, leite caixa 1 litro. Depois, quilo de tomate, caixa de ovos. Tomate, caixa de ovos. Coca-Cola 2 litros e creme dental. Coca-Cola 2 litros e creme dental. Creme dental. Agora nós temos os preços aqui, né? 1,30, 27,90. 1,30, 27,90. 19,90, 3,40. 19,90, 3,40. Eu vou fazer só dos primeiros aqui, tá, pessoal? Senão eu vou demorar muito aí no vídeo. 1,50, 28,20. 1,50, 28, 20. Opa, 28, 20. Depois eu coloco ele como reais aqui, tá? 1,50, 33, 18. 1,50, 33, 18 reais. Ainda fiz mais um, faltou um aqui. 2,80, 2,65. 2,80, 2,65. Aí aqui eu vou calcular maior preço, menor, que o resto tudo é função. Tá, deixa eu só formatar aqui, né, pra ficar bonitinho. O que eu vou fazer? Vou mesclar aqui, ó. Selecionar as minhas linhas, minhas células, né? E vou mesclá-las. Centralizar meu texto lá no meio. Vou aumentar o tamanho dele, né? Vou botar aqui, ó. 24, negrito, pronto. Depois aqui, nessa linha aqui, eu vou ajeitar, porque tá desconforme, juntar a quantidade que tá sobrando espaço. Produto aqui, bem, aqui tá ele tá vou colocar aqui, vou colocar ele pra ajustar, pronto, colocar, ajustar. Aí eu pulei uma coluna, menor preço, segundo menor preço, média e preço arredondado. Eu pulei uma coluna aqui. Vou abrir um pouquinho mais essa daqui. Beleza. Vou só deixar o texto aqui no meio. Lembra que a gente aprendeu a fazer isso na aula retrasada, se não me engano, que foi de formatação. E aqui ele tem uma linha embaixo, uma linha mais espessa, né? Então vou vir aqui na minha borda, vou selecionar a linha mais espessa e vou colocar ela apenas embaixo, que é o que tá aqui, ó. A linha só tá embaixo. Se eu tiver selecionado a célula 4, a linha tá em cima, então eu colocarei em cima, tá? Então só cuidado nessa questãozinha aí. Então vim aqui, coloco embaixo. Prontinho. Fechou o negócio. Aqui é dinheiro, né? Então vou colocar aqui, selecionar para reais, ó, valores. Ele automaticamente faz toda a formatação. Aqui também, na verdade, é tudo dinheiro, né? Então vamos, ó, deixar no real. E aqui embaixo ele faz as linhas da coluna pra gente poder colocar aqui. Então seleciona aqui, ele fez as linhas, só que lembra que a gente colocou ela mais espessa? Agora eu vou voltar ela pro normal antes de marcar aqui, ó. Aí aqui eu posso marcar a opção todas, né? Que é o que tá lá. Pronto, agora vamos pra fórmula, né? A gente já tá aqui, ó, na formatação.
Então, no total, ele quer que eu faça o quê? Soma os valores. Quanto daria essa compra no Mercado Brasil, quanto daria compra aqui, quanto daria compra aqui. Então, é bem fácil. Eu vou apenas somar a coluna. Vou usar o igual, soma, abre parêntese, seleciono a minha coluna inteira, né? Que vocês vão fazer tudo bonitinho, né? Vocês têm tempo. E dou um Enter. Tá? Professora, ficou diferente daqui, C4 para C11, porque eu não comecei fazendo na A, comecei a ficar fazendo na B. Não tem problema, você vai lá e seleciona a sua coluna que ele vai substituir as letras aí, se você não tiver feito nas colunas iguais que tá no exemplo, tá? Não tem problema. Então aqui, o que eu posso fazer? Eu posso puxar para ele fazer a soma de tudo? Pode, ó. Ele vai somar tudo para mim. Tá vendo que ele automaticamente mudou da D4 até a D11, da E4 até a E11, da F4 até a F11. Eu só repliquei, né? Porque eu sei que aqui eu vou somar tudo, ó. Não preciso ficar digitando fórmula por fórmula, tá? Facilitei minha vida. Agora, o maior preço a gente viu hoje aí, né? Igual máximo aqui. Máximo de quem? Entre os três. Agora nós vamos selecionar assim, ó. Eu quero saber quem é o preço maior entre os três mercados, né? Fechei, dei o Enter. Preciso digitar tudo? Não, né? Clica aqui, pega na pontinha aqui no quadradinho azul, ó, e vai até lá embaixo. É? Oi? Eu quero saber qual é o preço mais caro do quilo na laranja. Se é no Mercado Brasil, se é no Mercado Talarico ou se é na mercearia do Zé. Aqui ele deu 1,50, porque a mercearia do Zé e a mercearia Talarico tá o mesmo preço, tá? Então o maior preço foi 1,50. Aí eu fiz a fórmula analisando assim. Aí na hora de replicar, eu repliquei para baixo. Por quê? Todas essas células aqui, ele vai fazer a mesma análise, analisar entre a C, D e E, tá? Então aqui a gente já fez o maior preço. O menor preço a gente já aprendeu, tá vendo? Quando você aprende a replicar a fórmula, fica tudo mais fácil, senão você ia ter que fazer um por um. Imagina o trabalho que não ia dar. Então, igual, agora a gente vai pro mínimo. O mínimo de quem? Dos três mercados também. Então, agora aqui eu quero saber quem é o meu valor mínimo. O meu menor valor. Vou dar o Enter. Meu menor valor é 1,30? Beleza. Vou replicar minha fórmula para cá, que eu não sou besta. Meu menor valor, 27. Meu menor valor, 18. Meu menor valor, 2,65. Fechou, é isso que eu queria, né? Agora, se eu quiser ver o meu segundo menor preço, a gente não vai usar mais a função mínimo, nós vamos usar agora a função menor. Vamos selecionar os três, ó. Os três, ponto e vírgula, ele está pedindo o segundo, então nós vamos colocar o 2. Fechou o parêntese, dei um Enter. Replico a minha fórmula nos meus outros produtos, tá? Professora, aqui deu errado. Por quê? Porque ele está comparando o valor das três colunas. Qual é o valor que eu tenho aqui? Nenhum. E se eu colocar, professora? Se você colocar, ele passa a ter um valor, tá vendo? Por isso que ele deu errado aqui. Mas como vocês vão preencher os valores bonitinhos, igual está nas tabelas, não vai dar erro, tá? Média a gente já cansou de fazer, né? É igual média. Deu acento aqui, porque ela é dessa. Média. Seleciono também a paradinha toda aqui. Ele vai fazer a média dos três preços. E vou dar o Enter. Feito isso, replico de novo. Sai daqui, irmãos. Bora. Replica até lá embaixo. Ele deu erro porque não tem os números para fazer a comparação. E agora, por último, o preço arredondado, né? Sai daí, telinha. Gente, tem uma telinha aqui para mim
do Zoom. Vocês não sabem tanto que ela me atrapalha. Aqui, o que ele fez no arredondamento, né? Como eu falei, arredondar para cima com 0 casas decimais, ou seja, vai ser nenhum número depois da vírgula, ele vai arredondar tudo. Então a gente vai botar arredondar ponto para ponto cima, tá? Tem um ponto ali, ó. Igual a arredondar ponto para ponto cima. Já apareceu aqui, clicou. Você vai... Deixa eu ver qual foi a casa que ele vai arredondar, né? Que eu não vi. I4 é o valor da média, ó. É a média que ele vai arredondar. Então, vamos aqui pegar I4, ponto e vírgula 0. E ele vai arredondar. Então, aqui, ó, por exemplo, vai estar 29,63. Pela lógica, né? Se não der nenhuma loucura aqui, se ele vai arredondar aqui para cima, então ele vai arredondar para quanto? Para 30. Certo? Ele não vai dar valores quebrados. É tipo eu fazendo as compras no mercado. Eu não boto R$19,99, eu boto R$20. Porque aí chega lá no caixa, pelo menos, né, vai passar alguns centavos. Eu nunca boto redondinho, igualzinho não, sempre arredondo. Então aqui, aí ó, R$2, tá vendo? Ele arredondou pra cima. Vamos descer aqui a parada agora. Agora ele fez, ó, R$30 ele arredondou, R$20 ele arredondou, R$3 ele arredondou. Ah, tô agoniada com esse número bagunçado aqui. Tá? Mas aqui é só preenchimento. Deixa eu preencher esse diabo aqui logo. Eu parei aonde? No tomate. Então, tomate 3, 4 e 30, 5, 2 e 10. Será que eu decorei? 3, 4 e 30 e não decorei não. 5 e 2 e 10. 5 e 2 e 10. Aí. Pelo menos tá deixando de ficar esses num aqui. Agora 2,80, 4,40, 5 e 10. 2,80, 4,40, 5 e 10. 5 e 10, R$2. Deixa eu botar logo esse R$2 aqui. Agora 2,65, 4,20, 4,45. 2,65, 4,20, 4,45, se eu não me engano. Se não for, vai ser. 4,89, 1,90. Opa, faltou um número aqui. Ah, repeti aqui. Repetir. 4,20, 4,45. Agora sim. 4,89 e 1,90. 4,89 e 1,90. Pronto, agora sim a tabela tá aí bonitinha, ó. Calculadazinha. Aqui se quiser ainda jogar um negrito para fazer uma graça, ó, nos valores. Eu aqui boto um negritozinho, né? Aqui também. Pra fazer a média aí bonitinho, ó. Agora você já consegue fazer aí a tabela de preços quando você for fazer as compras lá na sua casa. Você já vai saber em qual mercado você deve comprar aqueles produtos, né? Porque hoje, com a crise que tá, a gente tem que procurar onde tá mais barato, tá? Então é essa atividade que vocês vão entregar hoje, tá? Tá aqui no nosso Google, sala de aula. Tá aqui o estudo de caso, é justamente essa tabelinha, tá? Tá aqui, ó, já com as fórmulas bonitinho para você não esquecer, tá? Já deixei bem mastigadozinho, porque eu não preciso que você fique decorando muitas fórmulas, não. Até então, porque nas provas eu dou as fórmulas, basta você jogar no Sheets e testar, ver se é aquela fórmula mesmo, tá? É raro que eu vou falar assim, qual é a fórmula que faz a soma? Muito difícil fazer isso, tá? E vocês vão responder a chamadinha de vocês, lindo, maravilhoso. Eu mandei a lista de hoje da aula passada, tá? Dos alunos que responderam. Então, se o seu nome não tá naquela lista, vai lá e responde a chamada, tá? Eu sempre mando a lista de presença, ou seja, a lista de quem já assinou. Se o nome não tá lá, é porque não assinou. Se o seu nome tá lá, é porque você assinou. Beleza? Tranquilo? Bonitos, então hoje é isso. Espero vocês aí feliz e sorridente na terça-feira para nossa 7ª aula, tá? Lembrando que depois da 7ª e 8ª aula é prova novamente, tá? Então fiquem ligadinhos.
dá uma estudadinha, brinca aí um pouco com planilhas, tá? Dá uma lida nos slides. Aula que vem, o último conteúdo antes da nossa prova 2, tá? Mas tá bem tranquilinha, função máxima, função menor, função maior, tá? Arredondamento, então vai estar bem tranquilozinho, tá bom? Beleza? Bonitos, vou parar na gravação por aqui. Qualquer dúvida, chama lá. É nóis. Valeu!